Shabbat Shalom, queridos irmãos. Vamos dar sequência aqui aos trabalhos de hoje com o estudo de duas parashot, Vayakhel e Pekudei. Vayakhel convocou, Êxodo 35, vai de 35, verso 1 até 38, verso 20. Pekudei, na sequência, chamou de Êxodo 38, 21 até 40, 38. Até o final. Isso, encerraremos hoje a leitura, o estudo do livro de Shemot, de Êxodo. Então vamos ler aqui alguns versículos e a gente começa a estudar propriamente. Então 35, Êxodo 35, a partir do verso 1. Havendo Moisés, convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que Adonai ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o Shabat, do repouso solene a Adonai. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de Shabat. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que Adonai ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para Adonai, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta a Adonai, ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E aí dá sequência, os utensílios do tabernáculo. Há uma ênfase com relação à prontidão, a espontaneidade, a generosidade do povo em relação ao atendimento do comando aí de trazer as ofertas para o serviço do templo, do Mishkan, do tabernáculo, no caso. Vem novamente aí a questão de Bezalel e Aholiabe, que são nomeados aí para esse trabalho. Moisés então repassa essas ofertas para eles, para que o trabalho fosse efetivamente feito, e segue na sequência da confecção de todos os detalhes do tabernáculo, seguindo aí até 38, 20. A partir de 38, 21, entrando agora no segundo estudo, para achar Pekudei, trata-se, na verdade, de uma verdadeira prestação de contas. Aquilo que nós temos o zelo de fazer, conquanto sejamos poucos, mas a própria palavra diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E fazemos questão de toda a transparência, prestação de contas, ainda que seja do pouco que se arrecada. Ou seja, qualquer valor arrecadado aqui, Moisés, ele teve esse cuidado exatamente para que ninguém o acusasse, eventualmente, de ser corrupto. Não era, obviamente, da pretensão dele fazer qualquer coisa que desagradasse ao Eterno, mas, em se tratando de pessoas, sobretudo de um número muito grande de pessoas, ele é zeloso em fazer essa prestação de contas. Então, a mensagem dessa paraxá, basicamente, é essa prestação de contas, Vem as vestes dos sacerdotes, de novo aí a questão dos utensílios, ainda completando o trabalho dos utensílios do tabernáculo. Moisés, então, lá no capítulo 40 já, ele manda levantar o tabernáculo, e efetivamente a partir do verso 16 aí, ele é levantado,
né? Ele abençoa todo o povo pelo zelo, pelo cuidado, pelo atendimento, pela obediência, né? Pelo coração generoso. Então ele profere bênçãos sobre o povo em relação a todo o trabalho. E o livro termina falando da presença de Deus nesse tabernáculo, né? E era uma presença constante, uma presença guia, né? Que tinha sinais visíveis tanto de dia quanto à noite. Bom, então vamos voltar agora lá no início, 35:1, 35:2 na verdade. Trabalharei 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o santo repouso solene a Adonai. Quem nele trabalhar, morrerá. Gente, o Shabat é um presente de Deus para nós, para a humanidade. Né? E aí nós vemos várias discussões, o Shabat é para os judeus. É hoje para os judeus porque outros povos não aceitaram. E a partir do momento que alguém aceita, alguém faz techuvá, que se converte a Adonai, automaticamente ele passa a fazer parte desse povo. Não há, no processo de salvação por meio de Yeshua, o Messias, não há como a pessoa se desvencilhar do povo de Israel. Ou seja, não há espaço, nenhum espaço para qualquer tipo de antissemitismo. Não há espaço. O que, aliás, por óbvio, colide com inúmeras normas da própria Torá, sobretudo quando Yeshua resume as tábuas da lei, por exemplo, na palavra amor, tanto a parte que ama a Deus, quanto a outra parte que ama o próximo. Então não dá para sequer imaginar qualquer conduta com exclusão de um povo, sobretudo daquele povo com quem Deus fez a aliança. Então, só para recordar, nós sabemos que o Shabat ele não foi dado aqui, o Shabat foi dado na criação. Assim que Deus terminou a criação, ele descansou, abençoou e santificou. E nós sabemos o conceito de santificação é exatamente separação para uso exclusivo de Deus. Então, a partir do momento que falamos que algo é santificado, é algo separado. Isso acontece tanto com objetos quanto com o seu próprio povo. Então, qualquer conversão, qualquer desejo de alguém que quer se reconciliar com o Eterno, lá em Números 15:15, fala o quê? Uma mesma lei, uma mesma Torá, uma mesma instrução, tanto para os naturais quanto para os estrangeiros. Então, qualquer um que se chegar a essa fé, que quiser servir ao Deus de Israel, automaticamente, ou melhor, automática e obrigatoriamente, ele tem que se unir a Israel. E Paulo fala disso muito bem em Romanos 11. Ele fala que nós temos que nos enxertar em Israel, nós temos que ser enxertados. Alguns lá foram quebrados, e nós somos enxertados no meio deles. No meio deles. Tem uma outra versão tendenciosa que fala que nós somos enxertados em lugar deles. É uma falácia e é uma afronta à própria palavra de Deus. Porque aqui mesmo nós temos várias versões, obviamente essa deve vir a lume, mas outras certamente destacam que é um enxerto neles, no meio deles. Entre eles. Como é que você vai enxertar algo num lugar de outra coisa? Se é enxerto, exatamente, é neles, entre eles. Por meio de Yeshua. Sem dúvida nenhuma. A salvação é exclusivamente por meio de Yeshua. Sem Yeshua não há salvação. E aí essa é a beleza das boas novas, essa é a beleza da nova aliança. Não no sentido de
como equivocadamente muitos apregou, né, que houve uma revogação de uma lei, e aí pega a lei no sentido lato, no sentido amplo. Aborda, por favor, Samuel. No sentido amplo, para dizer que Yeshua veio para cumprir a lei, dando a entender que esse cumprimento seria uma revogação da lei. Quando o próprio Yeshua diz: não penseis que vim abolir ou revogar a lei ou os profetas, eu não vim para fazer isso, eu vim para cumprir. E esse cumprir aí no original é no sentido de plenificar, de dar amplitude a um conceito pré-existente, a um conceito que já existia e que estava sendo enviesado, desvirtuado para outros fins. Tanto é que Yeshua bate de frente com esse tipo de ensino, né? Aquele ensino que se acrescentava um elemento humano a uma instrução que Paulo chama de santa, justa e boa. Ou seja, não há espaço para acréscimos. A palavra de Deus, aliás, proíbe qualquer tipo de acréscimo. Diz: ai daquele que acrescentar e ai daquele que subtrair. Então, não há espaço aqui para flexibilização. O irmão Eugênio trabalha no Shabat, afinal de contas é o pão dele, é a forma que ele tem de levar pão para casa e tal. Eu só digo uma coisa, Deus não tem preferidos, Deus tem aqueles que o preferem. Então, o outro princípio é que Deus nos coloca, o povo dele, nos coloca como cabeça e não por cauda. Se nós não confiamos em Deus ao ponto de podermos buscar uma oportunidade no mercado de trabalho que vai nos colocar em plena obediência à palavra dele, essa é uma experiência que precisamos de buscar, porque essa é a vontade de Deus, e a própria palavra diz que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Então não há espaço para flexibilização, não há espaço para humanismo, coitado, mas foi o que ele encontrou, enfim, não há esse tipo de espaço. Porque a palavra de Deus, gente, conforme eu gosto sempre de falar, é um contrato de adesão. As cláusulas já estão aqui. Não compete a nós discutir quaisquer delas. Não nos compete isso. Senhor, mas peraí, deixa eu fazer o Shabat meu no domingo, na segunda, na terça. E há pessoas que efetivamente acreditam que a vontade delas é superior à vontade do Pai. Isso para mim se traduz em falta de experiência e falta de fé. Fé aí no sentido de dependência de Deus. Então, essa paraxá, ela começa exatamente com a importância do Shabat. E essa importância, volto a dizer, como foi dada lá no Éden, aqui agora, depois de mais de 400 anos de escravidão, num sentido também mais amplo, olha como que foi grafado o mandamento. Lembra-te. Todos os mandamentos estão numa ordem com a gente, embora o lembra-te também o seja. Mas não é estranho, Faça isso, faça aquilo e tal. Lembra-te do dia de sábado. Por que lembrar? Porque já tinha sido dado e sido esquecido. Como o povo já havia se assimilado numa cultura pagã, diga-se aí lá no Egito, necessário se fez que houvesse um chamamento de ordem. Olha, lembra-te do dia de Shabat para o santificar. E aí, como toda norma, para que ela seja conceituada como norma, tem que haver uma sanção, porque senão ela não é norma, assim, via de regra, se é obrigatório, bom, se não tem sanção, se a pessoa descumprir, o que acontece? Então tem que haver uma sanção, e aqui essa sanção ela veio expressa. Qual a sanção? Aquele que, quem nele trabalhar, morrerá.
Aqui, gente, Deus estava, por assim dizer, considerando um novo nascimento desse povo, né? Um povo que foi tão escravizado durante tanto tempo, com tanta mania, né? Pedro fala sobre isso, né? Fala do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, né? Eu fico imaginando, e aqui, aliás, nós estudamos aqui há 2 semanas atrás, sobre o pecado do bezerro de ouro, ou seja, era um povo totalmente paganizado. Então, Deus estava começando do zero, né? E nesse começar do zero, a sanção era muito severa, né? Se for pego, vai morrer. Para quê? Para que isso fosse serviço de exemplo, para que outros não o fizessem, né? Então, inclusive tem um episódio, né, de que a pessoa é pega apanhando lenha no Shabat, e aí a ordem foi expressa no sentido de matar mesmo, para que outros, porque se flexibilizasse ali naquele momento, o que ia acontecer? Ninguém guardaria. E o mais interessante, gente, que isso é um presente de Deus para nós, né? Nós sabemos disso, né? Tudo que se nós que somos maus, né, a palavra diz, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus em relação a nós, né? E aí, quando a gente vai lá na frente, lá com Yeshua, quando ele discorre acerca do Shabat, ele pontua o real, ele traz de novo, né, o real significado do Shabat, falando que o Shabat foi feito para o homem, entendeu? Ou seja, é um presente para nós, é um presente para a humanidade, é uma forma de nos desarraigarmos de uma escravidão que nos pega durante a semana, né? Eu já falei várias vezes aqui, eu emendava a semana, emendava meses, emendava anos. Eu cheguei a trabalhar 10 anos sem férias. Isso é uma loucura. De segunda a segunda, eu não tinha folga. E eu não gostava de ficar folgado. Eu não gostava de parar. Eu sempre inventava algo para fazer. Minha cabeça era 1000. Tanto é que lá em 2007, quando começamos a guardar o Shabat, eu clamava a Deus, porque fisicamente eu já estava guardando, mas a minha mente ainda não. Na minha mente, eu me pegava, por exemplo, no banheiro, né, tomando banho minutos antes do Shabat começar, e clamando a Deus, porque a minha mente estava buscando soluções para problemas dos meus clientes, e não parava. Entrava o Shabat e a minha mente continuava naquele negócio. Eu falei, Senhor, só o Senhor para me dar descanso efetivo, né? Me ensina aqui como que eu vou fazer, porque eu não estou dando conta, né? Fisicamente eu estava parado, né? Eu já não estava me movendo como eu me movia antes, mas a minha mente, ela continuava transgredindo o mandamento. O coração estava longe. É isso aí. Tá vendo? Só por isso dá para entender a diferença da norma escrita com o espírito da norma. Não é verdade? Então, assim, não é só parar, não é só aparentemente não estar fazendo nada, né? É de corpo e espírito, de corpo e espírito. Nós temos que estar envolvidos 100% no processo para que possamos receber essas bênçãos. E foi tão interessante, gente, que depois que isso foi bem assimilado e com a graça de Deus eu consegui, né, contornar essas coisas, e hoje, graças a Deus, eu consigo separar muito bem. Assim, aquilo fluía numa velocidade e num gozo tão grande, né, porque a alegria, para que nós sejamos alegres, nós precisamos de uma circunstância externa. Para que nós tenhamos essa alegria decorrente de um gozo, é algo que brota dentro da gente. E era tão interessante que a partir do momento que eu tive esse gozo, né, Maria Lúcia lembra, eu já cheguei a desmarcar a minha manhã todinha de cliente, porque chegou alguém lá que guardava o Shabat, e eu era tão empolgado, eu estava tão empolgado que eu cancelei todo o expediente só para conversar com ele sobre o Shabat e as experiências que eu estava tendo com Deus por conta do Shabat. Isso, sem contar exatamente isso. Maria Lúcia, como médica, todos os convites, todos, sem exceção, todos
todos eram para sexta-noite, não teve nenhum que era para o sábado à noite, por exemplo, que para nós vai ser domingo, né? Era sexta-noite, nós nunca fomos, em nenhum, nunca fomos. A Unimed fazia um jantar por mês, típico de cada país, aí tinha noite árabe, aí era tudo típico, comida, né? No Japão, não sei quais são, ontem nós passamos, eu não entendi, e ficávamos super felizes, né? Nunca fomos, nunca transgredimos o Shabat para atender uma convocação humana, nunca. E aí depois eu fui eleito presidente da OAB, todos os eventos da OAB também se davam às sextas à noite, né? E aí o que eu fiz? Joguei para os outros dias da semana, a partir de hoje não vai ter nenhum evento mais na sexta-feira. Porque esse dia para nós ele é um dia separado, e assim foi feito. Durante os 3 anos que eu permaneci lá como presidente, não teve sequer um evento que me desafiasse aí a transgredir essa ordem de Deus, para honra e glória de Deus. Então eu falo com a Maria Lúcia, não, Deus me colocou aqui, me permitiu que eu estivesse aqui, eu vou fazer uso disso, e aquilo que eu já falei com vocês, não houve uma única vez que eu tenha subido na tribuna, que eu todas as vezes que ali eu subi, eu sempre falava de Deus. Você mudou a data da votação do AB, era sempre pro sábado, você mudou pro meio de semana? Tudo que transgredia, eu podia alterar e eu alterei. E assim, penso que foi um momento de testemunho. Na minha posse mesmo, aconteceu lá no shopping, lá na posse, tinha mais de 3.000 pessoas. O meu testemunho foi sobre Yeshua. Eu falei naquele dia sobre Yeshua, a revolução que Yeshua causou aqui, sobretudo no Ocidente, começando da história lá das terras empoeiradas da Judéia, e trazendo isso para o nosso contexto. O testemunho foi sobre Yeshua. Então eu deixei claro para todos ali, que eu estava servindo a Deus e que eu ia continuar nesse propósito de servir a Deus. E graças a Deus, no período que eu passei lá, eu creio ter cumprido a minha missão. Então, queridos, o Shabat é um presente de Deus para nós. O Shabat, ele é uma santa convocação. Santa convocação é uma intimação de Deus. Ô Cleiton, desliga, por favor. Tira o som. Eu já disse, se qualquer um aqui receber uma intimação judicial e não cumprir, o juiz manda buscar. E a expressão que está na lei para que ele mande buscar é debaixo de vara. Debaixo de vara. Ou seja, a polícia chega aqui, pega a pessoa e leva ela de qualquer jeito. Mas que ela vai. E aí nós temos o Eterno falando conosco em Levítico 23, e estas são as minhas festas, santas convocações. E às vezes, por qualquer motivo, muitos deixam de comparecer a essas santas convocações. É óbvio que se houver uma justificativa, tem preceito maior. Por exemplo, se a pessoa está doente, não tem como, ela está doente. É a preservação da vida. Tudo isso aqui é para que nós tenhamos vida e vida abundante, vida com qualidade. Não é para nos escravizar. Então, se há um motivo justo, claro que está justificado. Agora, não pode ser por qualquer motivo. Sei lá. Um imprevisto que não é nem exposto. Que tipo de imprevisto? O Rodrigo hoje me mandou uma mensagem lá, eu comecei a gelar. Eu já tinha recebido do Flaviano, falando de um imprevisto. Na hora que o Rodrigo falou assim: irmão, eu tô sem luz desde ontem à noite. Aí eu já pensei logo, passa um desodorante e vem, meu irmão. Mas aí, graças a Deus, no transcurso do diálogo, ele falou: não, já estou providenciando um gato aqui e estou indo. Então tá bom, venha mesmo. Mas assim,
é a questão, gente, do congregar, não é? Quando a Bíblia diz não deixais de congregar, como é costume de alguns, nós temos dado muita ênfase aqui para a questão do corpo, não é? E esse conceito de corpo, ele não é um conceito novo, ele não foi introduzido no que chamam de Novo Testamento, na Brit Hadashah. Ele é um conceito desde agora, né? Desde esse momento do estudo da Parashá aqui, né? Desde que Deus tira o povo dele do Egito, Deus começa a trabalhar o conceito de corpo. E a palavra diz o quê? Que o corpo edifica o corpo. Fala que nós temos que ser o quê? Ajustados, bem vinculados. Né? Então, a pessoa, quando ela se isola do corpo, ela não recebe os nutrientes necessários para que ela tenha uma vida no padrão da palavra, diga-se irrepreensível, né? Coisa que só é detectada por meio do corpo. Né? É o relacionamento, gente. Meu pai falava que para conhecer uma pessoa tinha que comer um saco de sal com ela. E é mais ou menos isso mesmo. Isso é o conceito de corpo. Nós só conhecemos uns aos outros quando nós nos relacionamos. E dentro de uma proposta de Deus, né, de trazer o reino dele até nós, nos reconciliando por meio de Yeshua, conforme foi feito, estava a restauração de relacionamentos. Por isso o conceito de congregação, de querrilá, de sinagoga, de igreja, lato sensu, são sinônimos. No sentido, não no sentido de receber um ensino, vai para casa e vive do jeito que quer, não, nada disso. No sentido de receber um ensino e praticar, e pecudei, prestar contas. Nós, gente, como corpo, a responsabilidade do corpo, ela reside aí, na prestação de contas. E não há espaço também para a vida independente. Às vezes um ou outro pode dizer assim, não, mas ninguém tem nada com a minha vida. Meu amigo, então você não entendeu o que é corpo. E aliás, você não se encontra no corpo. E aliás, você precisa nascer de novo. Daí o conceito de Yeshua com um mestre da lei. Aquele que não nascer de novo não vai herdar o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E aí aquele mestre questiona o que é nascer de novo, ao que Yeshua traz a resposta, nascer da água e do Espírito, que numa exegese profunda aqui, numa interpretação mais profunda, nos traz a própria oração do Pai Nosso, venha a nós, quando oramos ao Eterno, venha a nós o teu reino. E Yeshua foi textual em várias ocasiões, ao dizer, eu vim para apregoar as boas novas do reino. Não é qualquer boa nova, são as boas novas do reino. Reino significa governo. Isso, gente, é muito fácil de entender quando nós olhamos para a missão de João Batista. O que, em uma palavra, qual que era a prédica, a pregação de João Batista? Em uma palavra: arrependei-vos. Arrepender de quê? Afinal de contas, João Batista estava inserido num contexto de muito legalismo, de muito conhecimento, eram escribas, fariseus versados, e ele chama aquele povo de raça de víboras, de hipócritas e outras coisas. E quando Yeshua aparece na sequência, Yeshua não muda o discurso: arrependei-vos. A mesma coisa.
E se nós não entendermos do que efetivamente precisamos de nos arrepender, não há novo nascimento. De não cumprir a lei. Arrepender depois não cumprir a lei. Um passo de cada vez. O primeiro passo é o arrependimento. Então, arrepender de ter transgredido a Torá devido a diversos problemas, e porque agora chegar do reino onde não haverá transgressão dessa lei. Sim, mas o que nos faz transgredir a Torá? É isso aí, gente. Nós temos que ir na causa. Nós estamos rodeando efeitos. Nós estamos focados nos efeitos. Não são os pecados. Não vamos focar na transgressão da lei agora. Vamos focar no que causa a transgressão da lei. Nós precisamos de corrigir a causa. Entendeu? Dá uma inundação lá no seu terreno lá. Você faz um buraco lá, um rego que joga aquela água toda para o rio. Você tratou os efeitos. Pô, mas o que está causando aquilo? Se você não consertar aquilo, você vai ter problema. Então nós precisamos de tratar a causa. Qual é a causa? De que Yeshua estava falando? O que nos colocou nesse estado de vulnerabilidade? Sim, está correto. Mas onde que começou essa rebeldia? Dureza do coração. Sim, está correto também. O concílio de Israel lá. Não. Alterar as leis, as Não. Eu estou falando de causa, não estou falando de efeito. Entendeu? A causa, gente, começou lá no Éden. Lá no Éden. A ordem dada ao casal foi uma ordem objetiva e muito clara. De tudo isso aqui vocês podem usufruir à vontade, mas dessa aqui vocês não vão usufruir. E o que motivou o casal, né, e aí ele já coloca o Adão logo no meio disso aqui, porque afinal de contas ele anuiu também, né, o que motivou o pecado foi algo que está contido no coração de todos, se não houver arrependimento. Uma pessoa que se diz arrependida, ela não pode mais levar a vida desse jeito que eu vou falar agora. Bom, mas afinal de contas, o que é então? Qual que é o pecado? O pecado, gente, chama-se independência de Deus. Esse é o pecado. Independência de Deus. Mas isso se traduz em desobediência? Lógico que se traduz em desobediência. Só que tem uma coisa muito séria aí. Por quê? Por essa motivação de Eva inicial, que depois Adão acabou caindo também, era no sentido de se tornarem independentes de Deus, porque até aquele momento eles eram guiados exclusivamente pelas ordens divinas. Né? O relacionamento deles ali era um relacionamento absolutamente rígido no que toca aos padrões da Torá, da instrução de Deus. E aí eles cogitaram na mente e coração deles que eles poderiam ter uma vida alheia a Deus, Ser igual a Deus. ao ponto de cogitarem ser igual a Deus. É independência mesmo. Isso é rebeldia, pois não? Me perdoe, me permitam. Não, a interação é válida. Na verdade, aí houve a interferência do tentador, que chegou e colocou essa dúvida no coração Sim. dela, para que ela realmente perdesse essa dependência de Adonai, de Hashem, e quisesse ser, experimentasse algo que até aquele momento ela não tinha experimentado. Perfeito, isso mesmo. A gente necessita ficar atento, porque essas ofertas, essas tentações, assim como aconteceu lá com Eva no Éden, acontece a todo momento com a gente. A gente está toda hora, a todo momento, e precisa vigiar muito para não se tornar independente, entendeu? Porque foi colocada uma dúvida no coração dela. Exatamente. Perfeito comentário. É exatamente isso. Agora, olha para você ver o que é o coração humano.
né, foi colocada uma dúvida. Quem confia, duvida. Conseguiu mexer, gente, na confiança que eles tinham com o Pai. Conseguiu abalar essa confiança ao ponto de correr o risco. Né? Porque olha o diálogo. Não, mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, Deus falou que eu vou morrer. E aí vem o tentador, conforme o irmão colocou ali, e fala o quê? Não, é certo que não vão morrer. Não. Ou seja, não é bem assim. Não. Entendeu? Essa dúvida, esse titubeio fez com que houvesse a queda de toda a raça humana. Então, conforme também eu gosto de dizer, eles tinham a opção de não pecar e resolveram pecar. Eles sim tinham livre-arbítrio na mais ampla acepção do termo. Então, assim, eles não conheciam o pecado ainda até aquele momento. Então, eles tinham a opção de não pecar. Agora, conforme também eu digo constantemente, nós temos essa opção? Não temos, gente. Nós não temos. Ninguém aqui é capaz de fazer uma promessa dessa para Deus. Senhor, a partir de hoje, eu nunca mais peco diante do Senhor. E a própria palavra de Deus te responde: você é mentiroso. Por quê? Porque os nossos pecados são considerados em 4 esferas: ações, omissões, palavras e pensamentos. Se nós conseguimos controlar aqui três áreas, vamos deixar só os nossos pensamentos de fora. Nós somos irrepreensíveis no nosso agir, irrepreensíveis nas nossas palavras, né? Não omitimos absolutamente nada, o que já nos tornaria quase que santos, né? bem expresso aí, mas vamos deixar só os nossos pensamentos. Nós não controlamos quantas e quantas vezes vem pensamentos ruins na nossa cabeça, ao ponto de termos que orar, falar: a Deus, tira esse negócio da minha cabeça. O troço veio do quinto dos infernos, porque não tem razão nenhuma para pensar aquilo. Pensamentos loucos. Então, assim, isso prova o que, gente? Isso prova essa degeneração que aconteceu lá no Éden, né? E que passou a toda a raça. Conforme Romanos diz, por um homem entrou o pecado no mundo, né? E agora vem Yeshua, por um homem esse pecado sai também, e sairá completamente. Então, precisamos de fortalecer o nosso relacionamento e a nossa confiança ao ponto de entendermos que a palavra de Deus e a vontade dele efetivamente é boa, perfeita e agradável, porque senão vira só um verso decorado. Eu falo isso aqui todos os dias: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Gente, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí vem uma circunstância ruim que todos estamos sujeitos, e aí eu já começo: nossa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu estou passando por isso. E começam, olha as dúvidas, E aí, conforme o irmão Geraldo falou ali, se nós não estivermos firmes, nós também vamos cair. E a palavra fala, que aquele que pensa está em pé, vigie, cuide para que não caia. Porque existe uma força ao nosso redor que nos puxa para o errado. E a nossa carne, a nossa inclinação a Yetzirah, ela é muito forte, muito forte. Aqui, já falei sobre isso aqui também. Se uma mulher, por exemplo, preste a dar à luz, pega aquela mulher e criança assim que ela der à luz, leva para um paraíso, separa um espaço da terra que seja o lugar mais lindo da terra, e coloca essa criança sozinha para ser cuidada ali, recebendo só boas orientações, instruções, a melhor alimentação, tudo de melhor. Você acha que ela vai crescer sem pecado? Gente, ela vai ser uma criança egoísta, ela vai ser uma criança que não vai ter empatia nenhuma por outra pessoa. Enfim, os sentimentos, essa inclinação não tem como arrancar.
E nisso está aquela passagem que fala que em pecado me concebeu a minha mãe, né? No sentido de um umbigo ligado no outro até Eva. Todos da raça humana estão contaminados. É um defeito de série que vem passando de Adão para cá, e todos nós temos o mesmo defeito. E aí é que é importante essa noção de corpo. Nisso se traduz tanto o amor de Deus por nós, quanto o amor que desenvolvemos dentro do corpo, ao ponto de cuidar. Nós falávamos nisso, né, na nossa última reunião. A melhor prova de que amamos alguém é quando nós a tiramos de um caminho do erro. E a palavra diz o quê? Se ele te ouvir, você vai ganhar ele. E se ele não te ouvir, no final das contas acaba sendo um problema dele. Por quê? Porque ele já está perdido e vai acabar de se perder. E a palavra diz que aquele que é repreendido e atende à repreensão, ele é sábio. E o que é repreendido e não aceita essa repreensão ou fica de mimimi, ele é o quê? Tolo. Ele é tolo. Então, gente, essa é a vontade de Deus. O Shabat, o primeiro ponto desse estudo, é onde Deus nos chama novamente à razão. Não transgrida, usufrua dessas bênçãos. E já tem 14 anos que nós estamos usufruindo dessas bênçãos. E eu ficaria aqui o dia inteiro contando quantas bênçãos foram. Então uma música assim, né? Conte quantas bênçãos são. Assim, é muita bênção, gente. Muita bênção. Nós não devemos fazer por causa das bênçãos, mas se o fizermos, certamente receberemos bênçãos. Por quê? Porque é promessa de Deus. Olha o que diz lá em Isaías 56. Vamos lá para Isaías. Isaías 56 primeiro. Isaías 56, vamos ler a partir do verso 1. Assim diz Adonai: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem, o ser humano, que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o Shabat e guarda a sua mão de cometer algum mal. Olha a igualdade de Deus. Não fale o estrangeiro que se houver chegado a Adonai dizendo: Adonai com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz Adonai aos eunucos que guardam os meus shabatotes: escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam a Adonai para o servirem, para amarem o nome de Adonai, sendo deste modo seus servos, sim, todos os que guardam o Shabat, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração apenas para os judeus? Para todos os povos. Para todos. Assim diz Adonai, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Um pouquinho para frente, Isaías 58, 13, 14. Olha as bênçãos. Isaías 58, 13, 14. Se desviares do pé de profanar o Shabat, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao Shabat santo e deleitoso dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, ou seja, não dá para guardar o Shabat
contando piadas. Né? É um momento de comunhão entre nós, entre os irmãos. É um momento de maior dedicação aí ao estudo da palavra, né? De um relacionamento mais íntimo com Deus. É um momento de, em casa, por exemplo, no Erev, né? Nós aprofundarmos os relacionamentos marido e mulher, pais e filhos, né? Preciosos momentos. Então, não fazendo a própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás em Adonai. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Adonai assim o disse. Gente, maravilhosas promessas, maravilhosas promessas. Tudo, a nossa vida com Deus, ela se traduz numa única palavra: dependência, que é igual a obediência. Só que para nós obedecermos, nós temos que arrancar esse eu do trono, né? Porque nós fazemos, na verdade, a nossa própria vontade. Então, quem nasce de novo tem que declarar: Senhor, a partir de hoje, eu só vou fazer aquilo que estiver de acordo com a vontade do Senhor. Eu quero depender do Senhor para tudo, para todas as coisas, da questão mais simples à mais complexa, eu vou depender do Senhor. E nesse trajeto da mais simples à mais complexa, gente, essa é a nossa caminhada, que resulta de um processo de santificação. Quer dizer, a gente vai crescendo no relacionamento com Deus, e à medida que vamos crescendo, nós vamos nos santificando. Lembrando que santificação é separação. Então, nós chega lá na frente, a gente vai virar um ET mesmo, em relação ao conceito de mundo, né? As pessoas já olham para a gente esquisito, vai olhar mais. O objetivo é que olhem cada vez mais esquisito. Que acham. Exato. Eu tenho. Às vezes a pessoa pensa. Você, igual hoje, por exemplo, né? Já voltou tudo o que era antes, as festas continuam sendo às sextas da noite. Doutor, você nunca participa dos nossos eventos? Porque eu tenho um evento muito superior para participar desse dia, né? E todos vocês já conhecem, né? Porque eu fiz questão de declarar isso. Então, quer dizer, a pessoa sabe e ainda convida. Agora, ela quer o quê? Ela quer que eu me achegue a elas, mas elas não querem se achegar a nós, né? No sentido de querer servir a Deus, né? E fazer a vontade de Deus. E nós não podemos, gente, cair na ilusão, né? Às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu vou lá, o meu propósito é evangelizar. Não, eu vou lá para testemunhar. Lê do engano. Foge. Sai correndo. Fuja. A gente vê as coisas mais absurdas. O cara fala que ele vai numa zona boêmia com esse objetivo. Carnaval e por aí fora. Ô, gente, eu já falei. A nossa Yetzirará, a nossa inclinação para o mal, ela nos tenta ao ponto de nós darmos as melhores desculpas para as piores atrocidades. Não nos iludamos com essas coisas. Se tirar Deus da nossa vida, nós somos lixo. Não estou falando na essência, né, de pó. Não, a natureza ela é caída. Tira Deus da nossa vida, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Muitas coisas nós não fazemos porque nós andamos com Deus e nós queremos vencer essa carreira. E aí, por exemplo, nos deparamos com determinadas situações, aí sim nós precisamos de uma fé inabalável para que nós não venhamos a transgredir a vontade do Pai. Gente, vou tentar agilizar aqui. O próximo verso
O Rodrigo gosta, porque o Rodrigo sabe que eu demoro só uns 20 minutos, né, Rodrigo? O próximo verso, verso 3 aí, fala: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de Shabat. Isso aqui, gente, tem dupla interpretação. A primeira delas é a questão da própria dificuldade da época no tocante ao acendimento de fogo. Para se acender fogo naquela época, exigia-se um esforço muito grande. Então, poder-se-ia considerar um trabalho. Tinha a questão da lenha, fazer gerar o próprio fogo, enfim, era muito esforço. Então, poderia se considerar assim como trabalho. Agora, tem um outro viés aqui que nós precisamos considerar. Porque quando Deus separa lá no Éden o dia de Shabat, Ele faz questão de enfatizar a cessação do ato criativo, do ato de criação. Então, é um dia em que não devemos criar nada. Porque nós, assim como nosso Pai, fomos feitos da semelhança dele, nós temos nós gostamos de criar as coisas, de fazer as coisas. Nós pegamos aí um legume num estado e nós colocamos ele na nossa mesa num outro estado. Ele vem de cru a cozido, ou de cru a assado, enfim, a gente vai alterando as coisas. E tem um outro verso que fala: aquilo que você tiver que comer, se tiver que cozer, você já cozinha, se tiver que assar, você assa, para você não fazer isso no dia de Shabat. Então, isso é a norma, o preceito por trás não crie nada no dia de Shabat. Não altere as substâncias no dia de Shabat. Do líquido para o gasoso, do líquido para o sólido, enfim, não altere, porque isso é um ato criativo. Então tem esse viés também. E aí, quando você olha para esse viés, aí você passa a compreender melhor, uma vez que é um ato de criação, passa a entender melhor sobre o respeito a esse dia. Então, esse acendimento de fogo aqui é nesse sentido. Por exemplo, eu estava lendo uns estudos, e aí uma pessoa perguntou assim: mas o cara vive lá no Alasca, que é frio lá os 365 dias do ano, e manter a casa aquecida, manter o fogo aceso é uma questão de sobrevivência. E aí? E aí é lógico que vai acender o fogo. Óbvio. Claro que vai. A vida se sobrepõe ao mandamento aqui, no aspecto de importância, porque é para a preservação da vida. E não é uma desobediência deliberada. Não é algo que a pessoa não possa, que a pessoa possa se abster. Ela não consegue se abster, porque é uma questão de sobrevivência. E aí Deus não pede em nenhum momento que nós sacrifiquemos a nossa vida para obedecer a um mandamento. E aliás, Yeshua fala isso até com relação aos animais, especificamente no tocante ao Shabat. Com relação ao animal, se o animal caísse no dia de Shabat num buraco lá, eles faziam todo o esforço para tirar o animal do buraco, mas estavam implicando com Yeshua por causa de uma cura no dia de sábado. Então, assim, é questão de valores. A vida, que tem que prevalecer a vida, tem que prevalecer a dor do próximo. Lá em casa, por exemplo, nós não cozinhamos no dia de Shabat. Agora, se inesperadamente a minha irmã lá dos Estados Unidos chega aqui na minha casa, ela chega faminta, eu não vou cozinhar? Qual tipo de hospitalidade que eu vou prestar para ela, se eu não tiver comida para ela? Então, assim, ponderar essas coisas dentro de um princípio, de uma reverência, para sopesar as coisas. Não podemos ser legalistas. Isso é legalismo. Ao ponto, conforme eu já disse, tantas regras foram criadas em cima do Shabat que você não podia sequer carregar um pente no dia de Shabat, porque era considerado carga, era trabalho. Lá em Israel, nos hotéis, os elevadores são programados na sexta-feira
já para parar em todos os andares, ou seja, ninguém encosta no botão para clicar o número, porque o encostar no botão é considerado um trabalho. Entendeu? Aí se você está hospedado lá no 10º andar e você está saindo lá da portaria, primeiro, segundo, terceiro, e para em todos os andares e descendo a mesma coisa, para ninguém encostar em nada. E isso é legalismo. Isso é legalismo. Entendeu? Não é isso que Deus quis dizer quando Ele nos deu o Shabat. E se o elevador estragar com pessoas lá dentro, aí eles não vão mexer, não? Exatamente. Espera pra Ele mim. está dentro mais. Então, gente, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Não é? Nós temos que entender que quando Deus, aqui nós estamos falando ainda da primeira aliança, no tocante a que Deus nos deu a santa, boa e justa instrução dele por meio de pedras e rolos de pergaminho. Agora vamos verificar como que Deus consolida isso, não é? Porque Deus ainda estava conversando com Moisés e o povo já estava fazendo um outro ídolo para eles. E por causa desse ídolo, por causa do bezerro de ouro, isso se arrasta aí durante todo o trajeto, ao ponto de Deus já cogitar uma segunda aliança. Ele entendeu o seguinte, falou assim: olha, não vai ser agora conforme aquela aliança que eu fiz com os vossos pais. Agora é um novo preceito. Vocês têm um coração de pedra. Eu vou arrancar esse coração de pedra e vou dar para vocês um coração de carne. Querendo dizer o quê? Nosso coração de pedra? Claro que não. Mas será que Deus vai arrancar literalmente o nosso coração? Claro que não. Mas Ele vai nos dar, por meio do Ruach HaKodesh, Ele vai nos dar uma disposição agora em obedecer a palavra dEle. E aí, essa lei que era externa, que nós temos ela em rolos e tal, agora ela está o quê? Dentro de nós. Dentro de nós. Então, essa é a beleza da nova aliança. É por isso que Paulo fala lá, a letra mata, o Espírito vivifica. Ele não está dizendo que a letra é ruim. Ele está dizendo que se nós formos literais, nós vamos arrumar problemas para nós. E aliás, gente, o livro de Gálatas, que é o livro que nós vamos começar a estudar na segunda-feira, Deus assim permitindo, que foi escrito na mesma época do livro de Romanos e muito similar no que toca ao objeto da carta, trata com maestria absoluta sobre esses pontos. Então não percam o estudo de segunda-feira, realmente será imperdível no aspecto de entendermos esses propósitos de Deus para cada um de nós, e isso certamente vai revolucionar a nossa caminhada com Deus. Eu queria ter deixado esse livro de Gálatas e Romanos mais para o final e das outras cartas, mas hoje eu vejo que era a vontade de Deus que nós já entremos nesse assunto. E vai ser bom que a gente já vai poder balizar várias coisas ali para que prossigamos aí depois com os outros livros. Eu acho que será mais proveitoso até. Tá bom, Márcio? Não perca, hein? Não, perder não. Está convidado também, viu, Geraldo? Segunda noite, o Eugênio veio. O Eugênio, não desfazendo de nenhum outro, claro. O Eugênio é uma das pessoas mais assíduas da sinagoga. Eu não me lembro de Eugênio ter faltado uma única vez sequer. A exceção lá, lógico, quando ele casou e tudo, mas fora isso aí eu não me lembro. É muito assíduo, muito comprometido com o reino de Deus. E aí é uma excelente companhia, para você vir, para você voltar, para vocês ir trocando figurinha aí, E ele traz gente por aí mesmo, Não, eu falei que daqui uns dias vai ter que arrumar uma van. Deus quiser.
Gente, passando lá para o verso 20, vem a questão das ofertas. Moisés solicita do povo, que tragam ofertas para a confecção dos utensílios. Mais uma vez aqui, enfatizando, que foi um pedido atendendo a uma ordem de Adonai e que foi prontamente atendido pelo povo. O povo, eles foram tão zelosos e tão generosos que foi dado um aviso de basta, já basta, já temos coisas suficientes aqui. Vocês estão proibidos de doar. Mas quem dera chegasse nesse ponto, hein? Vocês estão proibidos de doar, que já temos o suficiente. É claro que isso aqui traz muitos princípios para nós também, gente? Muitos princípios. Porque aquilo que é doado para o reino de Deus deve ser utilizado no reino de Deus. Não é para enriquecer A ou B. Não é para uma casta tirar proveito disso. E é exatamente isso que Moisés faz aqui agora na segunda parte do estudo, com relação à prestação de contas. Não é para proveito próprio, é para o reino de Deus. É para atender a uma demanda que Deus havia determinado. E aí nós vemos o quê? Corações generosos. E isso, gente, é um dom. Primeiro é um dom. A pessoa que ela é disposta a doar, ela recebeu um dom de Deus, porque nem todos têm esse dom. É lógico que nós temos que ver se a pessoa não é avarenta, porque aí nada obstante a ausência de dom, nós temos o pecado da avareza. Mas pode ser que a pessoa não seja avarenta, mas também ela não tem aquele dom de doar de uma forma mais expressiva e generosa do que aquele que tem esse dom. Porque tem pessoas que elas dão de forma muito livre, doam, fazem isso com o coração muito aberto. Abra, por favor, 2 Coríntios 9:7. É aquele texto que cabia. Segundo Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que doa com alegria. Sem citar nomes, e não é para a glória de pessoas, mas sim para a glória de Deus. Teve um irmão que ficou tão desesperado que queria levar em casa. Não, Deus colocou no meu coração aqui para dar uma oferta e tal, não sei o que, queria levar em casa. Não, pode ficar, segura ele, segunda-feira você entrega isso lá. Então, assim, é disso que eu estou falando. Amém. De uma alegria mesmo de participar da obra, de doar, de se envolver. Lembrando aqui, conforme já disse, nós somos poucos. Nós temos 2 pessoas aqui, Rodrigo e Eugênio, que cuidam agora das finanças, porque o Everton está fora da cidade. E o livro de prestação de contas, ele está aqui na Arca da Torá, por 2 motivos. Primeiro que consideramos ser o lugar mais sagrado deste andar, bem, e à disposição de qualquer irmão que queira, pode chegar sem pedir, sem nada, pega e olha as finanças. Vê lá o que arrecadou, o que gastou, como gastou, está tudo ali. Eu falei com o Rodrigo, pode deixar o livro ali, quem quiser ver, tá, não é? Então, quem manuseia dinheiro aqui é o Rodrigo e agora o Eugênio, só os 2 cobram dinheiro. E com a devida prestação de contas. Isso é fidelidade, isso é transparência. Exatamente o que Moisés fez. Nós estamos aqui seguindo um exemplo de uma boa coisa a se fazer. Às vezes a gente imagina o despojo que esse José do Egito para doar 1 tonelada de ouro, 2,5 toneladas, eu acho, 3,5 toneladas de prata, as bronze. Você pode ver que eles foram generosos. Bastante. Sim.
Não. Quando nós olhamos para o verso 6 do capítulo 36, olha, então ordenou Moshe, e a ordem foi proclamada no Israel, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Eles estavam envolvidos, eles estavam empolgados. Só coração, né? Um só coração, o de agradar a Deus. E aquilo, abra por favor em Ageu 2,8, que fala que, esse verso fala assim: meu é o ouro, minha é a prata, tudo pertence a Deus, gente. Nós somos meros o quê? Mordomos. Ageu 2,8. Nós somos mordomos de Deus. Não é? E de acordo com o que nós tratamos, a forma como nós lidamos com finanças, determina, sim, as bênçãos que vêm sobre nós. Porque às vezes a pessoa acha que o que ela tem é dela, no sentido de não ser generosa, não participar da obra de Deus, não fazer nada para o outro. Quem achar pode ler. Ageu 2,8. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem, afirma Adonai. Exatamente, então tudo é dele. E se isso vem para nós, vem com um objetivo, para que nós administremos. Nós somos administradores. E aí a forma como nós administramos é que vai determinar o nosso futuro como administradores. Como se tivéssemos o privilégio de doar, né? Ué, e a palavra fala o quê? Não é melhor dar do que receber? Olha para você ver a bênção de administrar. Se uma pessoa tem condições de doar, significa o quê? Que ela não está numa situação tão ruim ao ponto que tem que receber. É um privilégio, é uma honra, de fato. É uma bênção de Deus sobre nós. Então não é para reter de forma mesquinha. Eu não estou falando aqui, gente, de doar também de qualquer jeito. Ao ponto da pessoa, por exemplo, se despojar de tudo. Vou passar perto. Não é a pessoa está passando necessidade e tirar aquilo que ela não tem praticamente para doar. E isso tem muito a ver com o próprio tipo de relacionamento que ela tem com Deus, experiência dela em Deus. Ao ponto daquela viúva pobre lá que doa tudo ali naquele momento, e que o próprio Yeshua reconheceu que ela fez a maior doação, porque ela fez de tudo que ela tinha. Agora, certamente ela estava ali cumprindo algum voto com Deus e fez aquilo, e certamente ela foi recompensada por isso. Agora, nunca pode ser visto dessa forma, como uma troca, como uma barganha com Deus. Não funciona dessa forma. E é algo tão íntimo, que cada um tem que saber lidar com isso. A pessoa, são duas situações. A pessoa nunca pode doar por coação. Às vezes alguém fala e a pessoa se sente coagida a doar. Então ela não pode doar dessa forma. Agora também ela não pode se despir de tudo e tal e querer barganhar com Deus, se despojar de tudo. Não, eu vou fazer isso aí porque Deus, a palavra diz que eu vou colher a 100, a 60 e a 30 por Ou seja, ela está fazendo querendo vantagem. Não é assim. Gente, a partir do verso 11 aí, ainda do capítulo 35, só quero enfatizar o seguinte: tem 5 ocasiões em que a Torá detalha esses objetos do tabernáculo. 5 ocasiões. E isso nos ensina aqui algumas coisas.
né? Primeiro, nos ensina que Deus ama os detalhes e Ele dá importância para esses detalhes. Agora, como que nós temos que pensar no tabernáculo? Né? Qual que era a figura? Porque nós sabemos que tudo que está aqui, nessa questão do tabernáculo, do templo, o serviço sagrado, tudo isso era uma figura de algo superior que viria. Né? O tabernáculo, por exemplo, nós sabemos que o tabernáculo representa o nosso corpo. O nosso corpo. E aí a importância que Deus dá também para o nosso corpo. E aí quando você pega lá Paulo falando do corpo lá nas cartas, e aí falando até mesmo da alimentação, alguns pensam que isso é um conceito novo. Não, agora nós é que somos o templo, né? E já parte logo assim, não, nós é que somos o templo. É uma verdade, nós somos o templo. Agora, isso não significa que nós devamos desconsiderar todas essas coisas. Conforme eu já disse, nessa nova aliança, confirmada agora mediante uma lei que está interiorizada, isso é para nos trazer muito mais consciência do nosso relacionamento com o Pai e andar em plena obediência. Em plena obediência. Então, o que diz em Levítico sobre a nossa alimentação tem a ver com esse tabernáculo. Que hoje, para quem nasceu de novo, ele efetivamente virou um templo do Espírito. Virou o templo do Espírito. Precisamos tomar muito cuidado, gente, com essa questão de raciocínios, do intelecto, do conhecimento, aqui que eu sempre venho falando. Nós não podemos estudar com o propósito apenas de obtermos conhecimento. Paulo já fala sobre isso, o conhecimento por si só, ele nos faz o quê? Soberbos. Se o conhecimento ele não tiver um fim de aplicação prática, se não for para colocar em prática na nossa vida, ele é extremamente nocivo. Eu acabei de ler Oséias agora, procurando a Ageu lá, né? Você achou aí foi Oséias que é o agrado mais... 14:2? Não sei o número. Tá. Ele fala que ele agrada mais do que de ofertas queimadas, mais que ofertas queimadas, o estudo para o conhecimento de Deus. Agrada a ele que a gente estude para conhecer Deus. Exatamente. Então, e conhecer aí, gente, é no sentido de saber da vontade e obedecer, é óbvio. É. 35:13 aí, gente, fala, por exemplo, da mesa, A mesa. Tem um comentário aí na Paraxá do site Emuná dos Santos. Esse site, Hércules, eu sempre me valho dele para estudos. E eles são dos irmãos judeus de Portugal. Tem lá o rabino Vitor Quinta, com quem eu mantenho contato por e-mail. Então, eu fiz contato com ele e pedi autorização para que nós utilizássemos o material dele, o que foi prontamente atendido. E é um material de excelente nível. Então, é um site que eu sempre pesquiso e uso mesmo esse material. Aí depois, se você puder visitar lá para você ver os assuntos, muito interessante, muito interessante. E lá tem um comentário que fala que essa mesa representa a revelação de uma fé sobrenatural. Essa fé de lidar com dificuldades. Por exemplo, nós estamos lidando agora com
uma situação que certamente ninguém nunca viveu aqui, né? Que é essa situação pandêmica. Tem gente que está administrando bem essa situação, outras pessoas beiram ao desespero. Eu tenho pessoas da minha profissão que não sabem lidar com isso. Tem juízes que estão literalmente amedrontados. E assim, a gente percebe que estão com muito medo mesmo, não é só da boca para fora. E aí a gente associa várias coisas. Então o que eu estou querendo pontuar aqui é que nós devemos continuar firmes e confiantes em Deus, né, para que nós tenhamos essa confiança agora de passarmos por isso sem que isso efetivamente nos abale emocionalmente. Trocou as bolas, né, gente? Tem as fotos aí, meu amigo. É água. É água. Não, às vezes eu filtro. Mas eu acho que eu fiz certo. Como é que você sabe? Temperatura. Eu acho que eu fiz certo. Você gasta sempre no fogão. Tá quente. É do filtro mesmo. Não, mas tá ótimo, obrigado. Eu prefiro sim. Tá falando assim, não pode. Se eu tomar água gelada, eu perigo. Tem que ser água, temperatura natural mesmo. Aquele filtrinho nada fazendo. Aquele é boa. Ali já é gelado. Ali dá pra suar até o bar, né? Aquele fio de barra, fica até branco, de tão gelado. Muito bom. Então, gente, uma ótima forma de nós calibrarmos, né, como andamos aí em relação a Deus, é esse período agora. Não é? E temos que procurar conhecer também, gente, o que se encontra por trás, né, do que está sendo apresentado. A palavra diz que via muitas coisas ao ponto de chegar aqui a um determinado assunto, de que até os eleitos seriam enganados. É claro que isso aqui é num ponto específico, mas nós não podemos ser manipulados também em relação às outras coisas. A palavra diz que nós temos que ser prudentes entre as serpentes. Então, assim, mantenhamos os nossos olhos, a nossa mente em Deus, para que Ele nos livre de todo mal, sem nos abalarmos emocionalmente aí em relação a esse episódio aí pandêmico. Confiar nele, né? Sempre nele. Que Deus nos livre aí do objetivo, né, Wanda? Do objetivo que se encontra por trás de tudo isso. Deus já nos deu um livramento e eu creio, eu tenho certeza que outros também aqui, cremos que Deus nos dará livramento, que esse objetivo não será cumprido, pelo menos aqui no nosso país não. Em nome de Yeshua. (35, 14) fala do candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas, o azeite para a iluminação. Isso aqui, na Midrash desse site, fala que isso aqui representa a palavra profética. Estávamos conversando na mesa ali outro dia, falando sobre profecias. O que são profecias, o que é um profeta, o que é uma palavra profética. Gente, eu confesso que eu estou mais ou menos no meio do estudo ainda. Quantas horas, hein? Vou ver se eu agilizo aqui, mas esse texto eu vou fazer questão de ler. Jeremias, por favor, capítulo 23. O Evandro me alertou, são duas para os shows hoje. Não, são pequenos. É só uma sugestão, não tem como almoçar e faltar? Eu estou. Porque são duas vezes. Mas eu vou ver se eu agilizo aqui. Aguenta mais uns minutinhos.
Jeremias, capítulo 23, peraí. 23. A partir do verso 9 até o 29. Vou ler aqui para andar mais rápido. Acharei? Jeremias, capítulo 23, a partir do verso 9. O contexto aqui, gente, é palavra profética. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa de Adonai e por causa das suas santas palavras. Olha o estado que se encontrava Jeremias. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Olha, gente, esse mal que está acontecendo aí, isso é juízo de Deus, tá? Isso não é outra coisa senão o juízo de Deus sobre a humanidade. Depois você lê Isaías 24. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e sua força não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz Adonai. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidades. O ano mesmo em que os castigarei, diz Adonai. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Gente, eles estavam fazendo isso para que a pessoa não se convertesse. Olha o objetivo, a maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz Adonai Sebaot, Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz Adonai dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Olha aí, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca de Adonai. O que vem da boca de Adonai, gente? A própria instrução dele, não é? Isso vem dele. É por isso que eu falo, nós temos uma baliza extremamente segura. E se nós nos apegarmos a ela, nada vai nos atingir em termos de engano. Então, esses profetas falam as visões do seu coração, não o que vem da boca de Adonai. Dizem continuamente aos que me desprezam: Adonai disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem. Olha aqui, gente, não virá mal contra vós. Ou seja, a pessoa está andando no erro e tem alguém assegurando que ela continue andando no erro. É maldade dobrada, né? Duplicada. Aquilo que a pessoa quer ouvir. Lá parece que os profetas que falam aquilo que elas querem ouvir. Pois é, a palavra diz que um cego, quando guia outro cego, ambos cairão no buraco. Não é só quem está guiando, nem só quem é guiado, ambos cairão. Né? Porque quem esteve no conselho de Adonai e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade de Adonai, o furor saiu, um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira de Adonai, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Alguma coisa aí dá para comparar? Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo,
não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. Olha aí. E o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Ou seja, é uma advertência para deschuvar, né? Acaso sou Deus apenas de perto, diz Adonai, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz Adonai. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz Adonai. Tenho ouvidos que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer o que meu povo se esqueçam do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta aos seus companheiros, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz Adonai. Não é minha palavra fogo, diz Adonai, e martelo que esmiuça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz Adonai, que furtam as minhas palavras, olha aí, cada um ao seu companheiro. O que é furtar a palavra ao companheiro? Deixar de dar. Se abster de dar, deixar que a pessoa continue no erro, isso é furtar a palavra. Eis que eu sou contra esses profetas, diz Adonai, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz Adonai, ou os contam e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz Adonai. Então, gente, o cuidado que nós devemos ter, porque essa palavra que se refere aqui, esses utensílios, elas têm que produzir luz e calor, tem que ser transparente. E tem que aquecer também o nosso coração. É algo que nos impele à obediência e não o contrário. Então, qualquer palavra que colida, por isso que eu falava que nós temos uma bússola muito segura, é uma espinha dorsal tão firme que não tem como, qualquer outra doutrina que colidir com isso aqui, com esse eixo, deve ser veementemente rechaçado, recusado. Lembrando que o eixo está lá. Sim. Abra, por favor, em 1 Coríntios 14. Aqui nesse capítulo, gente, nessa questão de luz e calor, o que a palavra provoca em nós? Ela provoca edificação, ela provoca o ânimo, ela nos dá consolo, sinal, persuasão, juízo e aprendizado. Vamos lá, edificação, verso 4, 14, verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a Keilah, a congregação, os outros. É o corpo, Então, a função da palavra de Deus, essas são as funções, o propósito dela. Então, a primeira coisa, edificar. Verso 31, aí, do 14 ainda. Vou ficar só no 14. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados.
A profecia, conforme nós tínhamos conversado, e aqui nós acabamos de ler o texto de Jeremias, gente, nada mais é do que um chamamento à ordem de Deus, né? Um chamamento à obediência à palavra de Deus, né? Lembrando mais uma vez que tudo parte desse eixo, né, da Torá, sabendo que a Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, como se denomina, nada mais é do que uma interpretação midrashim da Torá, né? Então, assim, nada, ao contrário do que muitos apregou, nada que se encontra na Brit Hadashah está em discordância com a Torá, absolutamente nada. Aquilo que eventualmente pensarmos que está em colidência, que é contraditório, essa contradição ela é apenas aparente. Aí é uma questão de análise. É só analisar o contexto para vermos que não foi nada alterado, né? E voltando então na questão da nova aliança, a única coisa que foi alterada é a questão do sacerdócio. Isso foi alterado, não é? Conforme Hebreus 9, a partir do verso 8, que fala que Yeshua, ele assume agora o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, né? E aí Romanos diz, em Hebreus diz lá que se ele estivesse aqui na terra, por exemplo, ele nem poderia ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, né? Mas ele assume agora segundo uma nova ordem. Então essa ordem, a ordem levítica, ela sim foi alterada para o ministério agora da ordem de Melquisedeque. Então é a única alteração na Torá em relação ao serviço sacerdotal. Fora isso, né, todo o resto permanece. Então, 31. Isso, então todos podem profetizar com ordem, né, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados, né? Nós temos que nos consolar com as palavras que nós temos, palavras de esperança do próprio Deus, né? Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolhem a bênção, escolham a bênção. Então nós temos que trazer isso à memória, essas palavras, né, a todo tempo, chamar o povo à obediência a essas palavras. Verso 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Olha aí de novo a questão das profecias. As profecias, eu estou em 1 Coríntios 14, gente. 14, verso 22, acabei de ler. Então a profecia não é para incrédulos, e sim para os que creem. Por quê? Para que sejam mantidos na ordem de Deus, para que se mantenham no caminho. Verso 24. Porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo em douto, é ele por todos convencido e por todos julgado. O que a palavra diz com relação ao julgamento? Que nós podemos julgar, vamos, gente, segundo a reta justiça. Isso é de acordo com o padrão, de acordo com a Torá. Então, essa questão aí que não julgueis para que não sejais julgados, né, é uma interpretação descontextualizada. Nós devemos sim julgar de acordo com a reta justiça. Nós temos um padrão de julgamento, né? Nós temos um padrão de julgamento. Ofendeu esse padrão, sem problema o julgamento. E aliás, nós temos que julgar. A palavra fala que nós temos que reprovar essas coisas. Isso é só transparência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Andar na luz, transparência. O 25.
É ele por todos conhecido, por todos julgado, tornando-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Né? Se chega alguém de fora e assiste aqui uma exortação daquele lá, da congregação, do corpo, né? Por essa exortação, uma vez que a palavra pura, ela também é convencida de pecado e ela própria se reconhece nessa condição. Então a importância, é o que fala a palavra, gente, a palavra de Deus é que é eficaz, né? Ela é que corta, né? Como uma espada de dois gumes, e é apta para discernir todos os propósitos, a palavra de Deus. Então essa é a importância, né, de estarmos sempre aprimando da própria palavra. Então, gente, essa palavra profética, ela edifica, ela nos anima, ela nos consola, ela serve de sinal para nós, ela nos persuade, né, nos traz de novo a compreensão de servir a Deus, ela aponta para nós o juízo e nos conduz num processo constante de aprendizado. Deixa eu ver o que eu posso pular aqui. Gente, abra por favor em Números 16, 15. Aliás, em Êxodo primeiro, vamos botar aqui na paraxá, só um minuto. Ainda na paraxá, peraí. 38, 21. Tá, iniciando a paraxá, perguntei então, na prestação de contas. 38, 21. Essa é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto Adonai ordenara a Moisés, e com ele é Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E aí vem então a questão da prestação de contas. Agora, qual que é o motivo da prestação de contas? Já disse que ele fez isso para que ele também fosse reconhecido como absolutamente íntegro perante o seu povo e não fosse acusado de nenhum desvio. Agora sim, por favor, abre em Números 16, 15. 16, 15, a parte B. Deixa eu ver aqui. Pode ler o 15, aqui ó, 16, 15. Então Moisés irou-se muito e disse a Adonai: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. É Moisés falando da honestidade dele, que ele não defraudou o povo em absolutamente nada. 1 Samuel 12, 3, 4, também um caso aqui de prestação de contas. 1 Samuel 12, 3, 4. Primeiro Samuel 12, 3 e 4. Samuel também aqui num estado de prestação de contas. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante Adonai e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém.
E ele lhes disse: Adonai é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: sim, Deus é testemunha. Então é o princípio, gente, da transparência, é o princípio de prestar mesmo contas de tudo que é alheio. E é um princípio de vida, né? Nós que lidamos com coisas dos outros, temos que ficar atentos em relação a isso para que não haja nenhum tipo de desconfiança. Paulo, lá em 2 Coríntios 7:2, ele fala assim: acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, ninguém corrompemos e a ninguém exploramos. Paulo agora na missão de apóstolo, afirmando, que ele não explorou ninguém, que ele não se corrompeu, que ele não corrompeu ninguém. Então, assim, mais uma vez ele fala que ele não tratou ninguém com injustiça. Abre Romanos, por favor. Eu já estou, só mais um texto e eu já finalizo. Romanos 5:20. Romanos 5, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mais umas duas versões, por favor, sua, Evandro. E a Torá entrou em cena para que a ofensa fosse multiplicada, mas onde o pecado foi multiplicado, a graça foi muito mais. Tudo isso aconteceu para que, de modo que o pecado reinou por meio da morte, possa também reinar a graça por fazer as pessoas serem justas, consideradas justas, a fim de que possam ter vida eterna mediante Yeshua, o Messias nosso Senhor. Alguma versão diferente aqui, gente, com relação ao termo graça? Eugênio? Não, está no planeta. Quem tá com a... Todo mundo? Vê Ecos, por favor. Romanos 5:20. A lei veio para que as falhas se multiplicassem, mas onde o pecado se tornou abundante, a bondade imerecida se tornou ainda mais abundante. Com que objetivo? Para que assim como o pecado reinou junto com a morte, assim também a bondade imerecida reinasse por meio da justiça e levasse à vida eterna por intermédio de Yeshua, nosso Messias. Amém. Esses dois, Salmo 103:10, último texto. Salmo 103, verso 10. Diz que Adonai não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Isso aqui, esses dois textos dizem respeito ao material mais pesado do tabernáculo, que é a prata. Peso, né? E representando, segundo o Midrash dessa paraxá, a redenção e a misericórdia de Deus. Então fala que onde superabundou o pecado, onde teve multiplicação do pecado, superabundou a graça, esse favor imerecido de Deus. E aqui no Salmo 103:10 diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Conforme nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Então pecou, deveríamos morrer. Por que não morremos?
Nós não morremos porque alguém morreu em nosso lugar. E esse alguém é Yeshua. Então, para que Deus não seja injusto, né, já que Ele já puniu o nosso pecado em Yeshua, Ele não nos pune novamente. Agora, por óbvio, essa fala só faz sentido para quem efetivamente nasceu de novo e tem esse compromisso e aceitou o sacrifício de Yeshua. Senão não tem qualquer sentido. Ele vai sofrer todos os efeitos da condenação. É por isso que a palavra diz, né? Se estamos em Yeshua, não há mais condenação, não há condenação. Por quê? Porque Yeshua já absorveu essa condenação em nosso lugar. Amém, queridos? Amém. Então, amém. Shalom, shalom a todos.